eu acabei de ler um dos melhores livros do ano. Virou um favorito, não só do ano, como da minha vida. E eu vim trazer hoje pra vocês, gente, e já tem o quê? O clima do verão, uma maldição. Então, se você quer saber mais, vem comigo. Meu nome é Júlia, sejam muito bem-vindos ao Livros para Viajar e hoje eu vim trazer o que, gente? Um novo livro que eu fiquei completamente apaixonada e adivinha aonde que eu li esse livro? Na escada da academia. Gente, sério, eu entrei numa frequência de ler na escada da academia desde a metade do ano, que foi mais ou menos ali quando... Na verdade, eu acho que um pouquinho antes da metade, que quando eu comecei os meus processos de ensaio para teatro e tudo mais. Para quem não sabe, eu sou atriz e quando eu tô em construção de personagem eu fico muito, a minha cabeça ela não para muito e eu não consigo muito relaxar para poder ler os livros que eu gosto, né? A não ser que sejam livros que vão me ajudar com a construção do personagem, enfim, tudo mais, eu não consigo muito relaxar. Então eu encaixei a leitura de livros românticos, leves, né? Comédia romântica, fluidos, nesse momento fazendo cardio na academia. Então, ou na esteira inclinada, ou na escada. E de lá pra cá, gente, eu só li livros favoritados. Teve um ou dois que não foram 5 estrelas favoritados, mas ainda assim foram livros que ganharam meu coração. E eu tô falando, gente, desse livro aqui, ó, Até o Fim do Verão, que ele tem um clima o quê, gente? Clima de verão, clima de férias, clima de viagem e uma maldição. Sabe aquele filme em que o cara tem uma maldição que toda mulher que ele fica, logo depois que ele se separa dela, a mulher acaba encontrando o marido, a alma gêmea? Então, gente, aqui nesse livro a gente vai ter essa maldição para os dois protagonistas. O nosso protagonista, ele tem essa maldição de toda menina que ele fica. Essa menina se separa dele e acaba o quê, gente? Encontrando o marido, encontrando a alma gêmea. E aí o que vai acontecer é que o nosso mocinho, ele vai ficar com uma menina. Obviamente, eles vão se separar, essa menina vai casar com o melhor amigo dele. E aí, ele vai ficar muito pé da vida, ele vai adotar um cachorro horroroso e vai colocar o nome do cachorro do melhor amigo dele, que é Brad. E o livro começa ele escrevendo num blog, contando essa história e fazendo a seguinte pergunta: será que o babaca da relação sou eu? E aí, gente, vai aparecer o quê? A nossa protagonista. Na verdade, a melhor amiga da nossa protagonista vai ver isso num blog, vai mostrar pra nossa mocinha que também tem essa maldição, que todo cara que ela fica, logo depois o cara tá lá namorando, tá casado, e aí mostra pra ela e fala: olha, encontrei uma pessoa que tem a mesma maldição que você. E a nossa mocinha e a melhor amiga dela, elas são enfermeiras itinerantes, então cada hora elas passam... Então elas ficam meses em um determinado lugar, depois elas vão para outro lugar e ficam assim, enfim, rodando lá os Estados Unidos. Até que a nossa mocinha, ela vê, né, isso que a melhor amiga dela mostrou pra ela no blog. Ela vai responder o mocinho. E aí, gente, eles vão começar a conversar. Primeiro, o nosso mocinho vai perguntar: você não é repórter, não, né? E daí ela vai falar: não, porque alguém já te abordou e tudo mais. Aí ela manda uma foto dela, fala que ela é enfermeira. Ele manda uma foto dele. E eles começam a conversar. E, gente, tem ali uma química tão gostosa, tão leve ali no início, né? De flerte, de conversa. Só que os dois moram longe. E daí ela explica a situação dela, fala que ela é uma enfermeira itinerante. Ele trabalha com TI, mas ele tem uma questão ali da família, enfim, que a gente vai descobrir daqui a pouco com a mãe, com os irmãos dele, que ele vai precisar cuidar dos irmãos dele. E aí, gente, eis que papo vai, papo vem, ele faz uma proposta pra ela. Ele fala assim: olha, você não quer vir aqui pra Minnesota na sua próxima parada, né? Não sei pra onde que você vai, mas vem pra cá, porque daí a gente combina, né, de sair, a gente tem alguns encontros, a gente fica... E aí, eu acho que a gente vai conseguir quebrar a maldição um do outro, né? Porque se você tem a maldição e eu tenho, cara, a gente vai ficar. E aí, logo depois que a gente ficar, cada um vai encontrar uma gêmea e o quê, gente? Tá tudo certo, mil maravilhas. E ela fala que não dá, porque ela e a amiga vão pro Havaí. Enfim, gente, só que eles começam a conversar muito, ela começa a ficar, tipo, muito envolvida, os dois, e ela resolve fazer uma loucura, né, ir pra Minnesota. Ela pede pra melhor amiga dela, elas vão pra Minnesota, e aí, gente, ela faz uma surpresa pra ele, que é o Justin, o nome dela é Emma, nossa mocinha.
E ela fala, olha, cheguei, tô aqui, vamos aproveitar então esses 3 semanas. Agora eu não me lembro exatamente o tempo que ela ia ficar, 3 meses? Enfim, gente, elas alugam uma casa no lago, linda. E aí ela começa a sair com o nosso mocinho. E, gente, ele é muito maravilhoso. Um dos mocinhos mais bonitos que eu já li. Ele mora num apartamento, mas como eu falei, tem uma questão ali da mãe que vai precisar se ausentar por um tempo e ele vai precisar cuidar dos irmãos, então ele vai assumir uma responsabilidade muito grande que ele não estava esperando e que vai mudar, né, a relação ali que ele pretendia ter com a Emma, porque ele começa a se envolver com ela, mas ele vai virar praticamente um pai ali dos irmãos dele e tudo isso vai afetar ali o relacionamento deles, ao mesmo tempo em que eles começam a se conhecer e ele é tão fofo, gente, ele faz convite para ela, ele manda convite do primeiro encontro, ele manda algumas opções do tipo, o que você prefere jantar? Italiano, japonês, minha escolha, surpresa. Ele é muito atencioso e ele, gente, vai mostrar pra nossa mocinha uma coisa que ela nunca conheceu, que é o amor leve, o amor bonito, o amor de estar presente, de cuidar um do outro, porque ela não conheceu o pai dela, ela foi criada pela mãe, só que a mãe, ela é uma mãe muito tóxica e ela abandonava a nossa mocinha, né? Ela abandonou a Emma durante várias partes da vida dela. Então teve uma época em que ela foi para lares adotivos, que foi aí que ela conheceu a melhor amiga dela. Ela foi meio que adotada pelas mães da melhor amiga dela, só que ela sempre tinha a esperança da mãe dela voltar. E a mãe dela fica sumida durante meses, depois ela reaparece, causa um monte de conflito ali na vida dela e a melhor amiga dela fala pra ela, né, que a mãe dela, enfim, né, que ela não deveria fazer isso que ela não deveria deixar a mãe dela fazer isso com ela, só que ela não enxerga essas coisas, até que ela vai ser confrontada com tudo isso de uma vez no meio dessa relação que ela tá construindo, na verdade, aprendendo a lidar com o Justin, que é o nosso mocinho. E, gente, esse livro, ele tem tantas camadas, é tão bonito, porque a nossa mocinha, ela nunca foi cuidada. Ela passou a vida inteira, na verdade, com um mecanismo de se afastar. Eu até me emociono, porque é muito bonito. De se afastar, porque ela aprendeu isso com a mãe. E esse livro, ele vai mostrar que, às vezes, né, a gente precisa, de fato, se afastar e curar a gente para que a gente consiga estar numa relação por inteiro com outra pessoa. E eu fiquei muito emocionada lendo esse livro por todas as camadas que ele trouxe, pela nossa mocinha, pelo nosso mocinho, e por essa questão da cura. Porque o amor, ele não cura tudo. E sim, gente, ele acontece nas horas mais inesperadas, mas às vezes o que a gente pode fazer pelo outro e pela gente é dar um passo para trás, se afastar e se curar, para que a gente consiga se jogar depois nessa relação por inteiro, se essa relação ainda estiver ali para poder acontecer. Mas, gente, eu só posso falar que, assim, foi meu primeiro contato com a autora. Eu nunca tinha lido nenhum livro da Abby e eu fico um pouco triste porque me falaram que esse é o melhor livro dela. Então, assim, gente, eu já comecei com o quê? Com um sarrafo lá em cima. Mas eu vi que logo, logo vai ter um novo livro dela pra ser lançado e esse eu quero ler. Eu não sei se os outros já publicados eu tenho muita vontade de ler. Sei lá, não me chega muito por enquanto, mas eu simplesmente posso falar que esse livro, gente, eu devorei. E olha que ele não é curtinho não, mas ele... Sério, gente, ele é muito fluido. Ele é fluido desde a primeira página. Como eu falei, ele é leve, divertido, mas ele tem muitas camadas. Ele é muito profundo. Eu não tava esperando, eu tava esperando que fosse só uma comédia romântica, leve e bonitinha, mas foram alguns tapas na cara. Assim, gente, eu amei. Amei tudo. Ele não romantiza algumas partes. Ele realmente é... a vida como ela é. Eu realmente senti que a autora quis trazer aqui não a romantização das coisas, e sim, de fato, como as coisas são, sabe? Ele é clichê, mas ele tem essas camadas que trouxeram todo um brilho,
tudo que na verdade eu acredito da arte. E eu fico lendo esses livros, gente, e sério, o meu sonho é ser que nem a Reese Witherspoon, que adapta todos os livros. Eu fico lendo, gente, e eu fico querendo adaptar, e eu falo assim, universo, me coloque em contato com as pessoas para eu poder adaptar esses livros que eu leio, porque assim, gente, essa história, ela merece ser lida por mais pessoas, ela merece ser vista. Eu consigo imaginar o filme, e é o tipo de filme que vai fazer o quê, gente? A gente chorar, a gente rir, porque esse casal, meu amor, e assim, eles têm uma química, só que ao mesmo tempo o nosso mocinho, ele se apaixona pela nossa mocinha, antes dela saber que ela tá apaixonada, entendeu? E aí, ele não quer beijar a mocinha, por quê? Porque se ele beijar ela, vai ter, né, vai acabar a maldição, e daí ela vai encontrar com outra pessoa, com a alma gêmea da outra pessoa. Tem até uma frase aqui nesse livro, que é a coisa mais linda, tem várias frases, né, porque o meu livro tá todo marcado, mas deixa eu ver se eu encontro. Que ela fala assim, como você acha que ela vai ser? E ele pergunta, quem? A garota que você vai conhecer depois de mim, sua alma gêmea. Meu coração se partiu em 1 milhão de pedaços. Se tivessem me perguntado no dia anterior, eu teria dito que Emma era minha alma gêmea, mas ela acabou sendo aquela que escapou por entre meus dedos. Não minha alma gêmea, apenas o amor da minha vida. E infelizmente não é a mesma coisa. Gente, é sério, eu só tenho que elogios pra falar. Por favor, leiam esse livro aqui, se divirtam, entendeu? Comprem ele, aproveitem que tá o quê, gente? Na promoção, na Amazon. E é isso, se apaixonem também por esse casal maravilhoso. E depois me contem se vocês já leram algum outro livro da Abby. Eu simplesmente fiquei encantada com a escrita dela, mas de novo, né? Falam que esse é o melhor livro, então vamos ver. Se eu ler alguma outra coisa, eu falo. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com quem vocês sabem que o quê? Estão precisando de um romance clichê, leve, divertido, mas com camadas e perfeito para o verão, gente. Para ler o quê? Numa praia, numa piscina, no final de semana que você quer o quê? Descansar. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de curtir esse vídeo para me incentivar a produzir cada vez mais conteúdo. Beijos, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!